Não sei se já aconteceu na sua vida de ser criança. Alguém já foi criança aqui? Todos nós fomos crianças e algumas vezes nós trazemos ainda as marcas de ser criança, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos brincando e nós tínhamos uns vizinhos ali, entre alguns vizinhos nós tínhamos as filhas da dona Idália. E nós brincávamos juntos de vez em quando com elas. Mas um dia, eu não esqueço mais dela, e sempre que eu vou cortar o cabelo eu lembro de uma das filhas da dona Idália. Porque ela me deu uma pedrada na cabeça. E eu ainda tenho essa marca aqui. Eu sempre que vou cortar o cabelo, o cabeleireiro fala de alguma coisa, né, de uma cicatriz que eu tenho aqui. E essa cicatriz ela nunca vai passar, provavelmente. Quando eu era criança, deu muita vontade de me vingar, de fazer a mesma coisa, de talvez dar uma pedrada também. Melhor, duas pedradas, né? Uma para retribuir, outra para me vingar mesmo. Mas a vingança a gente aprende depois que cresce. Bom, deveria aprender, nem sempre a gente aprende, né? Que a vingança ela não resolve muita coisa. Tem a história de um menino que ele foi insultado em público na escola e ele chegou muito furioso, bufando em casa. E o pai dele queria saber o que aconteceu. Ele contou para o pai, ainda muito nervoso, e o pai notou que ele precisava desabafar, precisava colocar a raiva para fora. Então ele propôs para o filho o seguinte: olha filho, é o seguinte, você precisa colocar isso para fora realmente. Para fazer isso, vamos fazer o seguinte: nós temos uma camiseta branca lá. Aquela camiseta branca você vai pegar um monte de pedras de carvão. E ele deu um saco de pedras de carvão assim para o filho. E até partiu algumas para o filho assim. E falou: atire naquela camiseta. E ele começou a atirar. Aí ele acertou algumas, ele errou as outras, como eu acabei de errar aqui. Ele foi atirando na camiseta e foi jogando até a última. Eu só trouxe 3. Aí ele ficou satisfeito, né? E o pai perguntou: como é que você se sente? Ele falou: agora eu sinto mais aliviado. Mas olha a camiseta como ficou. E a camiseta estava tudo preta de carvão. Ele falou: muito bem, meu filho, agora vamos lá para dentro, né? Pra você... Aí ele colocou o filho na frente do espelho e perguntou: o que você vê? Ele olhou para a própria camiseta, olhou para as suas mãos. Olha que a minha até não ficou tão suja, mas a dele ficou. A dele ficou totalmente suja, as mãos dele ficaram sujas, a camiseta também dele ficou suja. E o pai dele disse o seguinte: toda vez que você tenta se vingar de alguém, é impossível você sair limpo disso. O perdão é melhor. E quando nós crescemos, nós deveríamos ter aprendido essa lição já. Mas que ainda dá vontade de se vingar, dá. Porque o mundo não é justo. Nós somos aqueles que fomos convidados para ir para um lugar, que não é hoje, eu espero, para alguns de nós pelo menos, ir para um lugar onde habita a justiça. Uma terra nova, novos céus e nova terra. Um lugar onde habita a justiça. Não é aqui. Esse mundo nunca vai ser justo com você. Sabe o que eles fazem? Desde que você nasce, eles te dão uns tapas. Desde que você nasce. E a vingança, ela é enganadora. Você tem o sentimento de que aquilo vai te satisfazer, mas não satisfaz. A vingança não satisfaz. Vingança é como você beber um veneno, esperar que alguém morra. Aquela pessoa de quem você tem raiva. Você bebe o veneno e espera que ela morra. Isso não vai acontecer. Foi você que bebeu o veneno. É você que está carregando aquele fel dentro de você. Sabe o que é o fel, né? Aquela coisa amarga dentro de você. Aquilo que não passa, a não ser que realmente você perdoe. E perdoar não é necessariamente esquecer. Porque Deus, nós sabemos que perdoa, mas não necessariamente Ele esquece. E quando Ele lembra para dizer: perdoei. Nós também precisamos talvez lembrar ainda das coisas, mas para lembrar que o perdão existe. E que o perdão faz mais bem para a gente, mesmo que a pessoa não mereça. Porque afinal de contas, quem merece o perdão? Quem merece o perdão? Nenhum de nós merece o perdão de tudo que nós já fizemos. Nós merecíamos realmente tomar uma cruz, a cruz de Barrabás. Mas Barrabás não foi crucificado. Libertaram Barrabás. E Jesus ficou no lugar dele. Nós merecíamos a cruz.
Mas nós não temos uma cruz. Nós temos perdão. Nós temos misericórdia. Jesus ensina que aquele que for misericordioso receberá misericórdia. O contrário também é verdade. Se você não tiver misericórdia das pessoas, Deus não terá misericórdia de você. Uma das orações mais conhecidas, talvez você também conheça até de cor, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, ele vai falando, e ele ora tudo, mas uma só parte ele para explicar. Ele fala sobre o pão nosso de cada dia, ele pede bênçãos para Deus, é um exemplo de oração, não é para ficar repetindo aquela oração, porque vira uma coisa sem sentido se a gente vai repetindo. Mas quando ele fala, perdoa os nossos pecados, ele não para por aí. Ele diz, como nós temos perdoados os pecados daqueles que nos devem. Jesus termina a oração e daí ele começa a fazer uma explicação. Por quê? Jesus diz, se você não perdoar as pessoas, tampouco Deus vai perdoar você. Numa outra oportunidade, Jesus conta que se você chega ao altar, e nós estamos aqui na presença de Deus, apresentando para Ele o nosso culto, estamos cantando, isso é o sacrifício dos nossos lábios, isso é o que Deus se agrada. Nós aqui estamos orando, participando da ceia, demos a oferta, mas se você ainda tiver alguma coisa contra o seu irmão, que você não perdoou, ou que você não pediu perdão, vai, reconcilia-te com o seu irmão, depois volta, depois faz a sua oferta, porque sua oferta não é aceita enquanto não houver perdão. Perdão é muito importante. Nós estamos falando agora sobre o relacionamento que nós temos uns com os outros. E o perdão é que faz essa união entre nós, que nos torna mais amigos ainda. Mais amigos, apesar de você ter me dado uma pedrada. Apesar de você ter passado rasteira em mim. Apesar de você ter falado mal de mim pelas minhas costas. E nós fazemos isso. Quem de nós merece perdão? Mas Deus, na sua grandeza toda, decidiu nos perdoar. Pense um pouco sobre isso. Tiago, capítulo 4, nossa leitura de hoje. Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12. Mas vamos começar a ler do 1 ao 3 somente. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Nós somos assim. Olha no espelho. Quando você olha no espelho, você vê que suas mãos realmente estão sujas, a sua roupa está suja, até o púlpito aqui está sujo de carvão agora. De onde vêm os problemas que nós temos? Da onde vem? As pessoas tem um ditado que diz isso. O inferno são os outros. Eu não, eu sou santo, eu estou no céu. Se não fosse os outros, a minha vida seria perfeita. Nós pensamos, agimos assim. Mas de onde vêm as guerras, os problemas que a gente tem? Versículo 1 ele fala já claramente, vem das paixões que você tem. Você é a fonte dos seus problemas. Os seus maus desejos, as suas paixões, aquelas coisas que te dominam. Este é o problema. Você é o problema. Você tem que tratar de você, não dos outros. Quando você se apaixona por uma pessoa, a pessoa, você sabe, ela não é perfeita. Talvez ela não seja nem sequer bonita, mas você é que se apaixonou. Você começa a olhar coisas que não são. Você colocou a sua paixão naquilo. E nós fazemos isso para carro, casa, objetos, prazeres. As nossas paixões são depositadas lá. E aquilo que não tem brilho parece ouro, mas não é. Nós temos problemas porque nós cobiçamos as coisas das outras pessoas. Alguém estava me contando essa semana que ele falou, vou comprar uma Smart TV. Ótimo, legal, né? E aí, o colega dele foi lá e comprou uma melhor. Aí todo mundo falou para ele, olha, ele comprou por causa de você. Porque nós somos assim, nós invejamos as coisas das pessoas. Nós compramos uma Smart TV, mas nem sabemos para que usar. Televisão não tem nada mais que preste.
ela nos corrompe mais ainda. E as nossas paixões é isso o resultado delas. Nós não conseguimos muitas vezes obter o que nós desejamos. Nós queremos sentar e ter tranquilidade e paz. Por que nós não conseguimos? Porque às vezes nós também não pedimos. Mas Deus, eu tenho orado tanto. Mas sabe qual é o problema às vezes das nossas orações? Versículo 3 fala claramente: quando pedem, não recebem. Por quê? Se Deus te ama, você não vai receber tudo o que você pede. Que Deus realmente tenha compaixão de nós e não nos dê tudo o que nós pedimos. Porque às vezes quando Ele nos dá, é como se fosse o tratamento para aquele filho caçula, mimado e que quer tudo. Mas quando ele consegue, ele quer mais. Ele nunca está satisfeito. E mais, aquilo que ele tem não está sendo bom. Nós somos daquela geração, estamos saindo, alguns de nós estamos saindo dessa geração e outros estão entrando, da tecnologia e do conforto. Quem de nós, quando crianças, tínhamos brinquedos? Eu costumo dizer até para os meus irmãos que eu carrego os meus brinquedos até hoje. Meu filho falou sobre isso. Falei já várias vezes, se você perguntar para o meu filho qual é o brinquedo que seu pai carrega até hoje, meu filho vai fazer assim. É verdade, esse era meu hominho. Que eu brincava de hominho, era assim. Meus dedos, eu carrego até hoje. Que os nossos brinquedos, nós é que fazíamos. Éramos nós mesmos, nós tínhamos amigos verdadeiros. Nós não tínhamos aquele conforto, mas nós tínhamos vida. Nós vivíamos. E era muito bom isso. Nós podíamos sair na rua, brincar de esconde-esconde. Nós tinha liberdade naquela época. Hoje nós estamos cerceando cada vez mais os nossos filhos, por causa da insegurança, e nós compramos para eles internet. Puxa, que é bom, né? Não é bom a internet? Você consultar rápido as coisas, ver se seu pai está certo ou não naquilo que ele fala. Você consulta na hora, seu pai lá está errado, ou você já corrige seu pai. Você parece mais esperto que seu pai. Por outro lado, traz um monte de coisas ruins. Suas paixões às vezes são dedicadas naquilo. E você muitas vezes pensa que, por que eu não estou satisfeito? Porque você está gastando nos seus próprios prazeres. E isso, no final das contas, não é bom. Só quero esclarecer que esse barulho não fui eu, tá? Versículo 3, vocês pedem e não recebem. Se Deus for bom com você, você não vai receber tudo o que você pede. Porque, afinal de contas, você vai esbanjar nos seus próprios prazeres. Isso não é bom. Continua agora o versículo 4 até o versículo 6. Ele diz, adúlteros. Adúltero significa aquele que é adulterado. Já comprou alguma coisa que vinha com lacre adulterado? Muitos produtos estão escritos nele. Não compre se o lacre estiver adulterado. Quando nós não somos mais originais, quando nós somos pecadores, olhamos para nossas mãos, olhamos para as nossas vidas, está tudo sujo, não tem mais satisfação, nós somos adúlteros, porque nós não estamos mais compartilhando das coisas de Deus, nós não somos mais puros. Quando você era criança, pequenininho, você olhava um maço de dinheiro, o que você via? Um maço de papel, você podia jogar na privada e não te fazia diferença nenhuma. Você escrevia, caneta, tudo naquele papel e não fazia diferença nenhuma. Mas hoje que você é adulto, consciente das coisas, nem precisa ser muito adulto, né? Se você olha um maço de dinheiro, o que você vê? O que mudou? Você mudou. O maço de dinheiro continua sendo neutro. É um maço de dinheiro, um maço de papel. Você mudou. Você cobiça aquelas coisas. E ele diz então, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus automaticamente? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Perdoar, ser humilde, dar o braço a torcer, levar o desaforo, tudo isso nós aprendemos na Bíblia. A Bíblia não ensina a gente guerrear, lutar por que a gente quer. De fato, você tem que ter esforço, você tem que ir lá buscar as coisas que você talvez não tenha ainda, de fato você tem que fazer isso. Mas você não tem que lutar até as últimas consequências. Você tem que entender que menos, muitas vezes, é mais. Você tem que entender que a amizade que a gente tem com o mundo, com as coisas que ele nos proporciona, muitas vezes nos afasta de Deus.
Nós estamos dando para os nossos filhos cada vez mais conforto, cada vez mais Deus distante deles. Eles não querem nem sequer mais sair de casa, porque Deus a gente encontra nas pessoas. A gente encontra na amizade, na conversa, é assim que a gente encontra Deus. Na leitura, quem de nós hoje lê? Nossos filhos, então, muito menos. Até, de vez em quando eu tenho falado, não projete a passagem ali, eu nem sei se estão projetando, que bom não, né? Mas eu falo, não projete, por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia, nem em casa, agora não vão ler na igreja também? Claro que ali dá para ler, mas o bom é você pegar a sua Bíblia e folhear, você encontrar por si mesmo. Você querer saber onde é que é Tiago, onde é capítulo 4, que versículo nós estamos, eu quero ver o que Deus está falando. Porque nós fazemos agora parte de uma geração que não quer ler também mais. Então nós estamos nos afastando de Deus. A amizade com o mundo, a amizade com as coisas do mundo, nos afasta de Deus, nos torna inimigos de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, automaticamente inimigo de Deus. Você acha que o Espírito Santo, você deveria pelo menos ser um templo. Deus habita, por exemplo, nas crianças, não é verdade? Deus não habita nas crianças. As crianças nos são um exemplo de pureza, de humildade. Você pode brigar com elas, daqui 5 minutos, pode brincar com elas. Tenta fazer isso comigo. Briga comigo, vem daqui 5 minutos para a gente conversar. O que eu vou dizer para você? Eu tenho vontade de jogar pedras de carvão em você. No mínimo. Né? Mas, o Espírito Santo, aquele que nos santifica, aquele que faz de nós um templo, ele tem ciúmes de nós. Porque nós fomos pagos um preço alto. O sangue de Jesus é o preço pelo qual nós fomos pagos. Então, Deus se opõe aos orgulhosos. Aqueles que não perdoam, aqueles que não pedem perdão, Deus se opõe. Mas aqueles que são humildes, ninguém pode humilhá-los. Eles são humildes já. Deus exalta esse tipo de pessoa. Talvez não neste mundo, porque esse mundo não habita a justiça. Quem quer ser correto aqui, vai ser perseguido. Mas é melhor, porque você chega mais rápido no seu objetivo. Portanto, o que devemos fazer? Veja o versículo 7. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás, ele vai usar a sua paixão, aquilo que você deseja. Tem gente que diz, isso não é verdade, mas tem gente que diz que Satanás não pode saber o que a gente está pensando. Não é verdade. Satanás sabe o que você pensa, ele conhece você, ele vive ao seu redor o tempo todo olhando para você como um leão que olha para a sua presa. O leão conhece a sua presa, ele conhece o que a presa vai fazer. Ele conhece o movimento da presa, ele sabe quando a presa sai do círculo de segurança, aí ele ataca. Satanás é assim com você, ele conhece os seus desejos, ele conhece os seus pensamentos, ele pode olhar para você. Satanás faz isso, mas quando nós nos sujeitamos a Deus, nós nos aproximamos de Deus, Satanás não tem mais poder contra você. Porque afinal de contas, você está com um pastor que protege você do leão, protege você de ser a presa. Aproxime-se de Deus, versículo 8, e Ele se aproximará de você. Veja que estão os dois aqui, você de um lado, Deus de outro. Se você tomar atitude, Deus também. E os dois vão se encontrar no meio. Você não tem que andar 100% do caminho. Você tem que andar só 50%. Deus também fará o mesmo movimento que você fizer. Versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que jogaram carvão já, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida. Deus existe, Deus não existe. Eu sou um pecador, eu não sou pecador. Isso é pecado, isso não é pecado. A mente dividida. Purifiquem o coração. Na verdade, nós muitas vezes falamos da mente ou do coração, mas na verdade é a mente que manda no coração. Se a mente não estiver sã, o coração também não. E ele continua dizendo o seguinte: entristeçam-se, se arrependam. Resumidamente, versículo 9, se arrependam, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Deus é que vai fazer você erguer. Deus é que vai fazer você sentir melhor. Coisas não te fazem sentir melhor. Você pode ter todas as coisas que você desejar. Eu estava lendo um livro, estou lendo o livro ainda, que ele falou que se você usa Deus como se ele fosse almoxorifado,
tudo que você precisa você vai lá e pegar. Deus é somente como uma estante de bênçãos que você precisa e você vai lá e pega. Você está limitando Deus. Mas quando você serve a Deus e deixa Ele fazer o que você precisa, Ele pode fazer infinitamente mais do que você precisa ou pede. Mas quando você usa Deus como se fosse só uma estante cheia de bênçãos, você só pode pegar o que você consegue pensar, o que você consegue pedir. Isso é muito limitado. Mas Deus é poderoso, Efésios capítulo 3, versículo 20. Infinitamente mais poderoso do que você pode pedir ou pensar, conforme o poder que tem que estar dentro de você. Seja a fé, seja a oração, seja o Espírito Santo dentro de você. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Finalmente, como se ainda precisássemos de exortação, veja o versículo 11. Você que tem aquela ânsia, quando falo você, eu olho no espelho. Eu também às vezes tenho vontade de falar mal de você. E provavelmente você tem vontade de falar mal de mim. É normal. Não é o problema, esse não é o problema. Ter vontade é uma coisa. O problema é fazer o que você tem vontade. Nós temos aquela ânsia de falar mal de alguém. Hoje nós vamos sair aqui, talvez, pensando, aquela pessoa fez tal coisa, né? E a gente vai talvez comentar isso no carro, ou quando chegar em casa, ou lembrar da fila do almoço. Poxa, aquele irmão já está tão gordinho, né? Ele podia ficar no final da fila do almoço, e não na frente, por exemplo, né? Não estou dizendo que isso que acontece, mas eu tenho vontade de ficar na frente da fila também. Mas, a gente às vezes tem a ânsia de falar mal de alguém. Versículo 11. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Você está se colocando como a lei, como xerife da igreja. Olha aquele que ele fez, aquele outro, olha aquele outro. Se você não tem nada de bom para falar de uma pessoa, não fale, não fale. Quando você tiver aquela vontade de falar mal de alguém, pegue um papel, pegue uma caneta, um lápis e escreva 10 qualidades daquela pessoa. Difícil, né? Então, se você não tiver nada de bom para falar, não fale mal. Vamos ressaltar as coisas boas. E você vai se sentir melhor. Quando você fala mal de uma pessoa, talvez você até realmente consiga falar mal daquela pessoa. Mas você não vai se sentir bem. Pode ter certeza que você não vai se sentir bem. Às vezes você cai em si na hora e fala, não devia ter falado aquilo. Todas as palavras que você fala é muitas vezes como uma pedra que você atira. Você não pode pegar de novo. Ela já atingiu o seu objetivo. Então não falemos mal, não sejamos a lei, nós não somos a lei. Deixemos nas mãos de Deus, Ele resolve a situação. Sempre vai ser assim, sempre resolveu. Há apenas um legislador e juiz, versículo 12. Aquele que pode salvar e destruir, não sou eu. Mas quem é você para julgar o seu próximo? No nosso relacionamento juntos, precisamos então aprender a nos comportar. Aprendemos desde o início dessa mensagem que é melhor perdoar. Quando a gente perdoa, mostra que a gente cresceu. Eu levei uma pedrada na cabeça aqui uma vez, não sei se eu contei já para vocês. Mas isso quando eu era criança. Agora eu não sinto mais nada, nem sequer aquela dor. A marca ainda está aqui, eu consigo lembrar. Mas eu não tenho mais que me vingar, eu amadureci. Agora eu não sou mais criança. Eu não preciso sujar as minhas mãos. Nem com carvão, nem com sangue, nem com vingança. Eu não preciso beber o veneno e esperar que outra pessoa morra. Não tenho mais esse tipo de sentimento. Nós queremos muitas coisas, nós não temos porque nós não merecemos muitas vezes. Porque nós só temos cobiças, paixões, isso nos fazem mal, nos afastam de Deus. Fazem amizade com o mundo, nós pertencemos a este mundo, mas nós nos afastamos de Deus. Esperamos uma terra onde habita a justiça. Não é aqui. Um lugar onde não haverá mais choro. Onde não haverá mais morte, onde não haverá mais nada que nos afaste de Deus, porque naquele dia estaremos juntos de Deus e de uma vez para sempre. Mas tudo começa aqui com a pessoa que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, à sua frente e atrás. As pessoas, não só aqui. Aqui é um lugar muito importante, mas não é só aqui. Aqui é um lugar muito bom, mas a sua vida não se resume a esse lugar. Leve essa mensagem de hoje para aquelas pessoas que não puderam vir. De que maneira? Perdoando. Não é fácil. Muito difícil. Mas você vai sair tão bem.
você vai sair tão aliviado. E perdão às vezes é um processo que você vai fazendo um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, até que um dia, quando você lembra da sua cicatriz, fala: não sinto mais nada, não tenho nem sequer sentimento, nem sequer dor. Tudo por quê? Perdoei, como Deus em Cristo nos perdoou. Amém. You are Lord of creation and Lord of my life, Lord of the land and the sea. You were Lord of the heavens before there was time, and Lord of all, Lord, you will be. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. Lord of all, Lord, you will be. You are King of creation and King of my life, King of the land and the sea. You were King of the heavens before there was time, and King of all kings you will be. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. Lord of all, Lord, you will be. We bow down and we crown you the King. We bow down and we crown you the King. We bow down and we crown you the King. King of all kings you will be. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. Lord of all, Lord, you will be.